Cumprimentos, eu faço esse vídeo respondendo uma sequência de um vídeo anterior, na verdade desenvolvendo propriamente o que eu havia proposto no outro. Aqui abaixo vai estar o link do primeiro vídeo e aproximadamente no minuto 2 minutos e 36 segundos eu apresento então uma estrutura de um artigo acadêmico que agora eu passo a falar propriamente deste artigo acadêmico. Naquele outro texto, naquele outro vídeo, portanto, eu me dedico mais a fazer as menções contextuais e os temas que eu agora vou entrar propriamente na conversa é exatamente a ideia de desterro, memória e consciência, retorno e conforto e os aspectos didáticos da difusão cultural. Eu vou seguir aqui na minha tela justamente o artigo em questão, que é o ausente como presente. Viver numa diáspora eterna, numa travessia que nunca cessa. Reflexões a partir de Terra Gente, de Zezé de Inhá Reinaldo. O artigo é feito por mim, eu sou o professor mestre Cídio Lopes de Almeida, e em parceria com o professor Dr. Júlio Carvalho, cabo-verdiano, acadêmico e docente nos Estados Unidos, e amigo que me apresentou esta poesia e me apresentou inclusive a tradução para o português deste poema de Zezé de Inhá Reinaldo, que é exatamente a Terra Gente. O artigo estabelece relação entre uma obra poética, um poema do artista, um poema do artista musical Zezé de Inhá Reinaldo, com ideias da filosofia existencial no geral e seus desdobramentos na cultura humana. As reflexões produzidas se atêm em verificar nas letras do poema em que medida ressoa a máxima existencialista de que estar no mundo é um profundo sentir-se desamparado, sendo o ser aí obrigado, para superar o desamparo, prover a si o seu próprio sentido existencial numa relação do eu com o outro. As ideias iniciais, as letras da música de Zezé de Inhá Reinaldo suscitam-nos múltiplas imagens e ideias. De imediato, salta-nos a similaridade com outros fenômenos sociais do êxodo populacional, um fenômeno presente em todas as épocas e lugares. Mas, após ouvir várias vezes e atento à música, especialmente quando a conhecemos desde os anos 80, aqui no caso do parceiro neste artigo, do professor Dr. Júlio Carvalho, mesmo estando na diáspora, no caso dele, e também, de certa maneira, no caso nosso, numa diáspora mais nacional, é com o passar do tempo que prestamos mais atenção nos seus detalhes e conseguimos desdobrar os seus múltiplos pensamentos. À primeira vista, o conteúdo que nos merece uma leitura atenta é aquele que se desenvolveu no entorno da fenomenologia existencial, isto é, a experiência vivida. A letra desta obra artística reconstrói uma cena, um estado de alma. E o Zezé que conhecemos, no caso, sobretudo o professor Dr. Júlio, o conhece, fala de forma muito profunda e intricada, e para nós também que agora entra em contato com a obra de arte dele. Dando a ver nuances do existir humano de modo magistral. O existir em perpétuo exílio, e aqui me faço lembrar de Heidegger, da fenomenologia existencialista do ser e tempo de Heidegger, como é tratado no âmbito da fenomenologia existencialista. Esta cena sobressai quando acompanhamos a letra da música e o profundo sentido, o seu profundo sentido. Ao longo de todos os versos, estrofes, nós vamos sentindo esse desterro muito forte. Ainda nesse aparecer, e aparecer de modo forte, que ela se enquadra de modo especial no contexto da fenomenologia, como campo de pesquisa filosófica, e que estabelece uma profícua relação com as reflexões estéticas. Pois esse mostrar-se na sua singularidade, aquilo que na fenomenologia nós chamamos de epoqué, nos faz, por assim dizer, ver uma originalidade do fenômeno. Neste caso, a métrica expressa no conteúdo desse lúcido trabalho faz com que Zezé de Inhá Reinaldo, com maestria, consiga mostrar as entranhas do que é ser o cabo-verdiano na diáspora. É claro que ele não esgota essa possibilidade, mas vai ao âmago do que deseja representar, a vivência do cabo-verdiano na 11ª ilha.
E eu aqui associo-me a este sentimento e registro a sua universalidade. Ele não é só um sentimento cabo-verdiano, né? Como bem o amigo disse, o professor Dr. Júlio, essa história não é de vocês, cabo-verdianos, mas é daquele que sente com ela e eu posso me associar a esse sentimento. Na parte 2 aqui deste artigo, terra gente. Passando a letra em análise, terra gente, vamos ver uma abordagem por versos. E nesse primeiro, vem-nos aquela reflexão existencialista, na qual o existir não é algo que tem um lugar definido, mas somos nós a fazer tal definição, o que nos produz o desconforto radical no qual, em última instância, nunca estamos bem no próprio existir. Eu vou... por não saber ainda o crioulo, eu vou ler o poema no primeiro verso, já na tradução em português. Uma atividade complexa, porque efetivamente não se traduz uma poesia desta forma. Mas no primeiro verso, eu vou me arriscar. Na terra gente, na tá vive, tá espera, qualquer hora, pés core comi. Na terra alheia, vivo a incerteza que um dia poderão correr comigo. Esse verso se repete 2 vezes. Esse estado é profundo. Como não compreender a primeira estrofe e mesmo o verso, naquele sentido do ser aí de Heidegger? O detalhe estético de repetir o verso não passa desapercebido. Com isso, o efeito desejado é justamente produzir o desconforto, que é o persistente. O medo de ser, abre aspas, pescore comi, fecha aspas, correr comigo. É, em última análise, no contexto da fenomenologia existencialista, esse estar aí, jogado num sem sentido que é a vida. Nada mais didático será os versos seguintes. Ora que na esquece, tapar sem sabe. Quando esqueço, até parece que passa. Mas na tá vive, tá core, de morna, pacadã saudade. Mesmo assim, vivo correndo da morna, para que eu não sofra as saudades. Heidegger dedicou-se, em várias de suas obras filosóficas, a tratar do esquecimento do ser. Ou seja, é como se nossa cultura se tivesse feito sobre o encobrimento do que seja o mais fundamental para a vida de todos nós. É considerar que há um núcleo da existência e ele é que nos importa, mas que por vários motivos encobrimos e esquecemos o que é essencial para nós. Nesse caso, aqui, o esquecimento é um exercício de fingimento. Esquecer algo que nos toca forte e no íntimo, que mexe com as nossas emoções, uma empreitada fracassada, fadada ao fracasso. Pois, apesar de lutarmos para deixar de lado essas lembranças, elas não são esquecidas. Lembranças que são uma ausência da terra de onde partimos, nosso torrão natal. E eu ainda adicionaria aqui, num processo que pessoalmente tenho apreciado muito, que é uma espécie de contato com a memória, em contato com a cultura cabo-verdiana, eu como brasileiro, do leste de Minas Gerais, o contato com uma cultura que parece que ela é uma memória que eu nunca tive ela consciente, mas que eu tenho descoberto ela em mim, como sendo eu também parte dela. Isso é um fenômeno da ordem da mística que falaremos em outro momento. E voltando aqui ao artigo, e nessa parte do jogo poético de esquecer, como forma de pôr de lado a saudade, eu lembrei porque existem esquecimentos e esquecimentos. Esquecimentos que o poeta aqui, Zé de Arreinalda, lembra da experiência talvez mais direta dele de estar na diáspora, mas nós brasileiros, como africanos que somos, como descendentes de africanos que somos, nós também temos essa memória que foi esquecida, e aí a gente alargaria a ideia de esquecimento, e de um esquecimento que não foi embora, um esquecimento de 400 anos.
né? Então, esse esquecimento, a partir de uma experiência biográfica, nós podemos estendê-lo rapidamente a uma memória coletiva. E aí nós temos vários especialistas que digamos, fazem coro a essa indicação de reflexão que eu faço aqui. Voltando aqui, e nessa parte do jogo poético de esquecer, como forma de pôr de lado a saudade, que é o sentir a falta de algo dentro de si, parece-nos que ter de recorrer a expedientes externos, escolher não ouvir a morna, que hoje é patrimônio da humanidade, só faz reforçar o ausente. E, certamente, podemos pensar noutros gatilhos que nos remetem ao amargo e distante, de que sempre nos tentaremos esquivar, mas que vai sempre estar presente, o fato de estarmos na terra gente. Esse processo do ausente, sem dúvidas, marcará a memória de vários povos emigrados pelo mundo. E, de certo modo, arriscaríamos pensar num processo entre o viver ausente no presente e vinculado, ora no passado e ora no futuro, que são tempos ausentes do presente. Essa dinâmica aqui a ser explorada em outros trabalhos, talvez seja o núcleo mais fundamental estético de toda a reflexão que pode ser desenvolvida a partir desta experiência. Esse problema de memória e a relação entre os três tempos da existência, o passado, o presente e o futuro. Em todos os movimentos, seja na tentativa de esquecer, forçando e evitando certas coisas, ou se entregando a outros momentos de distração, o que notamos é que a memória não se desfaz, pelo contrário, a cabo-verdianidade prevalece e carrega em si, como traço, essa ausência, essa saudade profunda e o desejo íntimo de um dia regressar. As imagens, no próximo verso, não deixam dúvidas de que a memória não é só imagética. Terra pobre, terra sabe. Fecha aspas. Aqui eu citei um trecho do poema de Zezé de Reinaldo. A memória é, num sentido estético amplo. Falamos de sabor e do desejo de não se morrer fora dela. Uma esperança radical de um dia poder voltar, mesmo que seja para morrer nela, evidenciando a particularidade do elemento trágico no tema da morte, da letra dessa magnífica obra artística em análise. Faço uma breve parada. Lembro-me aqui também de Hannah Arendt, discípulo de Heidegger, no livro A Vida do Espírito, que justamente trata da importância que é para nós, humanos, dentro dessa estrutura existencialista, entre o nosso aparecer e o nosso desaparecer, né, que é o morrer. E isso é um tema clássico, Hannah Arendt não é a codificadora dele, isso é desde a Grécia Antiga, nas tragédias gregas, nós temos essa estruturação do tema. A própria tragédia trata justamente do grande tema que é a finitude humana. Voltando aqui, cito uma parte do poema. Terra pobre, uma terra mais sabe. Minha terra pobre, mas saborosa. Tacusto, mioto, cumen, pá e ambostam. De certeza, aqui não ficarei até ser comido por um corvo e se tornar, é uma palavra forte, né, numa bosta, denotando, sim, um profundo drama da condição humana. Nhacá de kes que tá flá, terá de cai mas pamprar. Para. Não sou daqueles que acham que terra dele é onde consegue ter mais. No caso, recursos materiais. Os viventes na diáspora podem ser assimilados, mas não se iludem pela terra gente. Para eles, é evidente que os ganhos lá nessas terras, gente, sempre são carentes do sentido fundamental do seu existir, pois só a terra que tem sabor, aqui entre aspas, que tem sabor, entre aspas, porque é parte do poema, é capaz de prover tal sentido fundamental das suas vidas. E sua alegria
Contudo, a história e a sua alegria, ou mesmo a sua força, para ir levando uma vida perpassada pelo ausente, surge numa narrativa completa do seu retorno, que consiste na solução dos problemas que o fez partir um dia. Esse retorno pode acontecer concretamente. Contudo, a história nos diz que alguém que foi perpassado por esse vazio por muito tempo jamais conseguirá se livrar dele de um dia para o outro. Aqui também, mais uma vez, eu indico o contexto existencialista, uma vez que se percebe esse processo de ausência, ele, no contexto do existencialismo, ele é próprio da condição humana, ainda que o artista aqui codifica ele numa situação muito antropológica, mas muito sociológica, melhor dizendo, quer dizer, o artista migrou, viveu na diáspora, e ele fala para uma grande diáspora, e nós temos concretamente várias diásporas, e nesse ponto a diáspora também do leste de Minas Gerais, de onde eu sou natural, também para a região dos Estados Unidos. No entanto, na filosofia nós tratamos esse desconforto como um desconforto da existência humana. A filosofia, nós percebemos, tratamos do assunto desta forma. Voltando aqui, essa ideia é traduzida no desfecho, a ideia do retorno para o autor. Hoje já tem casa, hoje já tenho casa. Hoje já não tem caru. Hoje já tenho carro, caro. Hoje já tem pa da mai. Não sou daqueles que acham que terra dele consegue ter mais. Aqui tem um erro de tradução, né? Hoje eu já tenho para dar para minha mãe, se não me falha a memória aqui, a tradução eu tenho que verificar depois. Aqui no texto eu confundi e coloquei outra tradução. Está coxé nha filho, brasa nha mulher. Conhecer meu filho, abraçar minha mulher. Sem exibir para magoar minhas irmãos. Sem exibir para não magoar meus irmãos. O verso final mostra-nos a dureza das letras dessa música, pois é um sair em busca de coisas fundamentais para o viver. O desejo é casa, transporte, familiares, a amada e sua prole. Esse drama não é só cabo-verdiano, mas é aqui expresso de modo brilhante e profundo nessa letra pelo autor Zezé de Reinaldo, um dos renomados compositores desse mágico arquipélago do Atlântico, Cabo Verde. A passagem desse notável da cultura cabo-verdiana pela diáspora o permitiu entender o que é estar em terra gente, o que o levou a mobilizar as suas capacidades estéticas para exprimir a profundidade das culturas do arquipélago. Obrigado ao Zezé pelo teu entendimento e expressão daquilo que muitos conhecem como sendo o hino da 11ª ilha, a diáspora cabo-verdiana. Aqui eu indico o link para se continuar assistindo essa execução desse trabalho. E eu aproveito aqui nesse final para agradecer ao Zezé, que tive a oportunidade, depois que escrevi esse artigo, de conversar com ele por videoconferência, e certamente teria um grande prazer em conhecê-lo em breve em Cabo Verde, na cidade de Praia. Mais uma vez eu agradeço ao professor Dr. Júlio. Eu peço aqui desculpas pela tentativa de fazer a leitura em crioulo, e eu posso certamente ter cometido alguns erros, e eu conto sempre com a tradução generosa do professor Júlio desse poema, e por isso consegui ter esse primeiro acesso ao conteúdo desta letra, e ao fazer isto me saltou aos olhos o conteúdo filosófico presente nesta poesia. Este artigo faz parte agora, na verdade, de um projeto muito maior em torno da obra de Zezé de Reinaldo, que eu tenho tido contato, ainda tenho uma limitação pelo idioma, a minha compreensão ainda não é a melhor, e eu tenho procurado ter acesso às letras. A gente consegue já compreender algumas letras, algumas poesias, e isto tem nos envolvido e engajado num projeto em torno desta relação entre a filosofia acadêmica e a poesia,
de Zezé de Reinaldo, que como neste poema aqui fica explícito uma universalidade do tema que é tratado, e isto, isto numa corrente filosófica, a poesia é também uma forma de tratar os temas da filosofia, tratar as questões existenciais, as questões de ser, de aparecer, portanto, o sentido para a vida. Será nessa perspectiva que nós vamos fazer outros desdobramentos deste artigo, que é um artigo breve, não é um artigo que, de fato, desenvolveu a inteireza das reflexões que estão aí presentes nesta poesia e nas outras poesias de Zezé de Reinaldo. Finalizo, mais uma vez, dirigindo um fraterno abraço ao Zezé de Reinaldo, que gentilmente já conversou comigo enfim, sou muito grato por ter contato com a obra dele e ainda muito mais com a própria pessoa.